Não só aqui, gente, mas também na inteligência artificial, que a gente vai começar a conversar a partir de agora. Estou curiosíssima. Somos dois. Estou me coçando todinha aqui de curiosidade por causa disso. Mas, gente, olha, o assunto, né, que está em evidência aí nos últimos tempos, com certeza absoluta, é a inteligência artificial, um avanço tecnológico que permite aí que sistemas, de maneira geral, né, a gente fazendo aqui tentando trazer aqui como é que eu digo? Não é um tema, mas uma explicação, né? Esse avanço tecnológico aí, que sistemas simulam ali a inteligência, né? Similar à inteligência humana. E aí, indo além da programação de ordens específicas para tomar decisões de forma autônoma, baseadas em padrões de enormes bancos de dados, né? Bancos de dados que a gente estava conversando aqui antes do intervalo, às vezes locais, às vezes nacionais, às vezes até mundiais hoje em dia, porque isso é possível. E aí, a gente vai receber 2 professores aqui do Instituto Metrópole Digital, esse instituto maravilhoso lá da nossa Universidade Federal do Rio Grande do Norte, para a gente conhecer mais sobre o assunto, debater, porque a gente, né, sente até um certo medinho no coração quando fala sobre isso, né? E a gente precisa, é claro, de conhecimento para entender o que é que está acontecendo, não só a partir de agora, mas, né, já vem de um tempo, mas esse assunto hoje em dia está aí em voga, né, em relevância, e está todo mundo se perguntando, professora Ana Gisele Ribeiro e também o professor Renan Moioli, né, sobre essa tal dessa inteligência artificial. Sejam muito bem-vindos, prazer tê-los conosco. Acertei, Renan? É Moioli, é isso mesmo? Isso mesmo. Pronto. Professora Ana Gisele, professor Renan, prazer tê-los conosco. Como eu disse, eu estou curiosíssima. Quero saber mais sobre essa tal dessa inteligência artificial. Acho que o principal aí desse momento é a questão lá do ChatGPT, que o pessoal está se perguntando como é que isso funciona. Mas para começar, inicialmente, a gente estava dizendo, não, inteligência artificial não é de agora, gente, né? Vem de muitos e muitos anos, né? Bom dia para vocês. Bom dia. Bom dia. Bom, primeiro a gente queria agradecer, né, por essa oportunidade também de estar aqui. E, assim, é música para os nossos ouvidos quando alguém fala que está curioso sobre IA. Nossa, queria estar lá estudando junto com vocês, juro por Deus. A gente gosta muito, né? São quantas horas mesmo o programa? Rapaz, a gente tem até o meio-dia para conversar aqui, viu? E depois a gente pode ficar conversando, gravando e passa para os nossos ouvintes também. Dá para se estender. A gente até convida vocês também, quem quiser aí, os ouvintes, quiser conhecer o Metrópole Digital, a gente pode combinar aqui, marcar até com Pedro e Andresa, a gente faz uma excursão, digamos assim, lá para vocês conhecerem. Eu acho que é bem... a gente é suspeito de falar do Instituto, né, Helena? Mas, de fato, eu acho que vale a visita, Maravilha. Então, vamos começar aí falando sobre essa coisa que não é de agora, né? A inteligência artificial não é de agora, né, professora? Você estava contando pra gente aí no intervalo. Isso, na verdade, quando a gente fala, né, as pessoas até se espantam, mas vem aí desde os anos 50, né, os anos 60, já vem os primeiros estudos e algoritmos, né, para inteligência artificial. E aí a gente teve alguns booms antigamente, né? Tudo que surgia novo era, nossa, e agora? Vai ter a revolução das máquinas, né? Vai ter os Jetsons. E aí a gente teve alguns invernos, né? Que eles chamam de invernos da IA. Né? Quem investe em criptomoeda aí do Bitcoin sabe que tem esse termo também, né? De inverno, que é quando fica mais parado, deixa de falar, então há um tempo a gente não falava, né? E aí veio os anos 2000, né? E o que é que a gente acredita bastante que de fato teve esse boom? Primeiro porque a inteligência artificial ela depende de dados. Sim. Né? Então a gente precisa de dados para tudo por trás da estatística, né? Então, para, de fato, ter alguma coisa relevante. E dos anos 2000 para cá, com rede social, com acesso à internet, né? Globalmente falando, a gente produz milhões, trilhões, quadrilhões de dados aí, talvez por segundo. Então, a gente tem muito dado. Então, quando você coloca esses algoritmos em cima desses dados, você tem resultados realmente relevantes. Isso é um ponto, né? Acho que, e claro, teve a evolução dos algoritmos, né? Acho que também, né, o Renan pode comentar também sobre isso, que ele estava falando aqui. E o fato de agora, nesse último ano e meio, assim, de fato, principalmente esse ano que caiu na mão de todo mundo, o que fez todo mundo ficar curioso foi o ChatGPT. Ele colocou o poder da inteligência artificial na mão de todo mundo.
Então, que é isso que muitas vezes a internet faz, né? Sim. Então, ela deixa lhe dar poderes. Então, com o ChatGPT, você consegue escrever melhor, com as outras ferramentas que vêm em paralelo, que a gente vai falar aqui durante a entrevista. Midjourney, que é muito famoso, e DALL-E, que é para imagens, que ele gera imagens, que ficou bem polêmico, aquela imagem até do Papa, né? Isso. Com aquele casaco branco, né? Lindo, maravilhoso. Então, ficou bem polêmico isso aí. Então, de fato, ele lhe dá poderes de um pouco de artista, um pouco de... para criar música, para criar, né, poemas. E aí a gente tem, óbvio, tem muita coisa que a gente vai falando aqui, vai explicando aqueles durante o avatares, programa. né, professora, que também o pessoal tá fazendo, aí fica bem diferente, assim, né? Fez maior sucesso aí no Instagram há pouco tempo, né? Isso. Também faz parte disso, Total. E aí é interessante falar, meio por curiosidade mesmo, a parte mais técnica, que a tecnologia, ela é a GPT, né? O chat GPT, ela é uma aplicação. Então, essa tecnologia, ela é usada não só para o chat, que é uma tecnologia de IA, né, inteligência artificial generativa, né? Então, o que é que ele faz, na verdade? Ele é um modelo para linguagem, o ChatGPT. Então, a gente tem o LLM, que a gente fala que são modelos de linguagem em alta escala, digamos assim, né? De large, né, escala. E ele é muito bom, o ChatGPT, para linguagem. Como é que ele faz? Ele vai escrevendo e ele vai, digamos assim, ele tem uma probabilidade de qual a melhor palavra que vem seguinte. Qual a melhor palavra que vem seguinte? E para isso ele tem um banco de dados gigantesco aí, até 2021, na versão, sem ser a versão nova, né? Que é a versão 4. Então, imagina tudo que já foi escrito aí na pesquisa do Google, por exemplo, ele tem acesso. É como se fosse um dicionário falado. Infinito, quase. Isso. Né? Pronto, infinito. Isso. Então, ele consegue acessar tudo isso e consegue usar a inteligência artificial para escrever bem, digamos assim. Para prever qual é a melhor palavra que vem. Por isso que, textualmente, ele é muito preciso. Então, ele realmente escreve muito bem. Quando você faz uma pergunta para ele, nossa, ele vem com aquele texto. Maravilhoso. Mas não poderia fazer melhor. Sim, né? Que todo professor de português ia adorar se você fizesse ali no ensino médio. Porque ele é feito para isso, né? Ele é feito para a linguagem. Só que a gente tem que ter muito cuidado com a parte informativa, né? Então, assim, ele acessa o que tem lá na internet. Nem tudo que tem na internet é verdadeiro. Lógico. Né? Então, na hora que a gente... Não tem esse discernimento, né, professora? Perfeito. Ele não tem compromisso com a verdade, Luísa. Então, assim, na hora que a gente coloca na cabeça, se você colocar assim, olha, é uma ferramenta criativa, não é uma ferramenta informativa. Aí, ótimo. Né? Aí, perfeito. Então, a gente vai continuar empregado. Sim, isso, com certeza. Escreve e checa. Sim. Né? Ele só escreve. Sim. Ainda perfeito. bem. Então, é perfeito para você usar, por exemplo, para algo que você tem domínio. Então, eu tenho um domínio de alguma coisa, quero escrever um texto melhor. Por exemplo, eu até comentei, acho que não era nem correndo, eu estava comentando ontem. Eu fui dar uma palestra uma vez e coloquei, olha, quais dos 10 tópicos principais que eu tenho que abordar aqui? Né? E ele me deu 10 tópicos e tinha um que eu não tinha me tocado de abordar. Então, assim, quando você usa para algo que você domina, ótimo. Mas se eu for usar para algo que eu não domino, pode ter algo que seja, digamos, não seja fiel. Eu sei. Né? Pode ter algo na internet que, tipo, seja diferente. Né? Tem um exemplo que eu ouvi uma vez no podcast, a pessoa falando assim, que perguntou algo sobre, não sei se foi sobre Darwin, alguma coisa assim. E tinha textos na internet que falava que, tipo, tinha uma espada chamada Darwin. Então, ela confundiu, é o que a gente chama de alucinação, né? A gente chama isso, que ela alucinou, né? Aí alucinou, porque de fato ela pega algo que já está escrito. Eu fiz um teste, perguntei se o Palmeiras tinha título mundial, ela disse que sim, olha que absurdo. Né? Eu tenho que concordar porque eu sou corintiano. Alucinou. Aí chegou num ponto ali que causou discórdia. Mas é interessante esse ponto, porque da forma que ele funciona, você coloca um conjunto inicial de palavras e ele vai progressivamente tentando encontrar qual é a próxima palavra que faz sentido, que complementa aquilo muito bem. E até nos testes iniciais, se você escolhe a palavra que mais aparece nessa base de dados, fica estranho. Então, ele tem uma certa chance de escolher uma determinada palavra. Se você fizer várias vezes uma chamada com o mesmo trecho, você vai ter resultados diferentes. Você pode ter resultados diferentes. Então, tem uma certa probabilidade da próxima palavra ser aquela que te interessa, mas existe uma chance daquela palavra não fazer sentido... Sim, ainda não é 100%, né? Não tem como, talvez né? nunca seja. Sim. Se nós pegarmos 10 pessoas aqui e pedirmos para completar uma frase,
talvez a gente tenha 10 respostas diferentes, talvez Sim. 2 respostas diferentes. Sim. Então, É subjetivo, né? subjetivo Acaba sendo subjetivo. e tem esse caráter aleatório incorporado, que de certa forma traz naturalidade à linguagem. Se esse complemento ele fosse extremamente, a gente chama de determinístico, né? Sim. Se ele fosse sempre exato, parece estranho. A gente não está acostumado com isso. Porque Sim. a gente tem embutido... Aí é matemático demais. Isso, fica estranho, fica artificial. Sim. Para a gente entender assim de maneira mais prática, né? O conceito eu acho que está bem claro, mas de maneira prática, quais são as possibilidades de utilização da inteligência artificial? Se a gente falar de, sei lá, segurança, saúde, algumas áreas que afetam diretamente as vidas da população. O que a gente tem de possibilidade? E eu vou um pouquinho mais além. O que a gente está pensando lá no IMD em relação a isso? Perfeito. Eu vou dar um passo atrás, falar 2 coisas, aí depois passo para a Renan complementar. 2 coisas que é importante a gente saber. Primeiro, ela pode ser usada para o bem e para o mal, né? Como qualquer outra coisa. Quando todo mundo fica com muito medo, isso aqui... É a mesma coisa, tipo, um carro, ele pode ser usado para salvar vidas e ele pode ser usado para atropelar alguém. Então, todo instrumento que você tem novo, ele depende da pessoa, né? Depende do ser humano, né? Exato. Não da máquina. Então, isso é importante deixar claro. Sempre vai ter receio? Vai, mas em tudo. Né? Tudo que a gente tiver de novo vai ter receio. De fato, eu sou otimista, né? Eu acredito que tem muito mais benefício do que malefício. Outra coisa um pouco mais técnica, que é importante a gente explicar, é o seguinte: a gente vive numa era ainda de inteligência artificial que a gente chama fraca. Fraca não é uma palavra ruim de fraqueza, né? Sim. Que na tradução é até estreita, né? Que é narrow. O que é que significa isso? A inteligência artificial, ela ainda só faz uma coisa. Então, por exemplo, se ela é treinada para um carro autônomo, ela só vai fazer aquilo. Se eu pegar aquela inteligência que foi treinada para um carro autônomo para usar, para, digamos, responder as coisas do ChatGPT, ela não vai fazer. Então, isso parece óbvio, mas quando a gente fala, né, dá um clique, assim, na cabeça. Diferente do ser humano. A gente consegue estar aqui conversando, como consegue ir ali, almoçar, como consegue pegar nosso carro e dirigir. Ela não, ela só faz uma coisa. Então, ou ela limpa a sua casa no robozinho, ou ela dirige um carro autônomo. Por isso que a gente fala que ainda é uma era, né, estreita. Ela só faz uma coisa por vez. Né? E isso é importante saber, porque isso a gente começa a perceber que, nossa, realmente está muito longe ainda de ser generalista, de chegar perto do ser humano, né? E aí, como a gente tem várias maneiras de a gente, né, usar para o benefício hoje. Vou até deixar a Renan falar um pouco também sobre esses exemplos aí, a gente vai complementando. Sim, mas fica à vontade, né, para entrar. Não, se deixar aqui a gente fala 3 horas. Então, eu tô... Com certeza. Não, assim, a gente consegue aplicá-la em praticamente tudo que tem na nossa vida, ao nosso redor, né? Vamos pegar alguns exemplos onde isso é transformador, né? Sim. Por exemplo, vamos pegar a saúde, que é um problema que a gente tem no mundo inteiro, em particular, né, no Brasil. A gente pode usar a inteligência artificial para identificar padrões em uma imagem que indiquem uma anomalia, um tumor, por exemplo. Ou de posse de um exame de sangue, ele possa identificar uma doença que o clínico ou o médico não observou num primeiro exame, né? Então, a gente consegue, de posse do DNA de uma pessoa, identificar a presença de um gene que possa ser ligado a uma doença, né? E isso pode estar presente em uma população. Então, a gente consegue manipular diferentes tipos de dados biológicos, biomédicos, e a gente consegue trazer soluções que vão modificar a vida daquelas pessoas para o bem, né? Isso pensando na saúde, mas a gente pode trazer o exemplo dos carros autônomos, dos veículos autônomos. A gente pode... A própria educação, né, professor? Com certeza. A gente tem alguns métodos educacionais que vão se beneficiar, já se beneficiam bastante da inteligência artificial. Não vamos esquecer do entretenimento, que é uma indústria importante. Sim, então, arte assistida por computador, ou mesmo filmes, vídeos criados ou modificados por meio da inteligência artificial, né? A interação com a máquina, né? Então, há uma série de frentes onde a gente pode ter benefícios. Na indústria, então, né, nem se fala. A gente pode ter aí milhares de sensores distribuídos numa planta industrial, e aí você tem uma inteligência artificial por trás dessa planta monitorando alguma anomalia, redirecionando processos para aumentar a eficiência, né? A gente pode ter ainda
sistemas robotizados, a gente pode falar de robótica também um pouco, junto com a inteligência artificial, né? Que é essa parte da inteligência artificial dentro de um corpo, né? Substituindo humanos... Nosso mundo de Star Wars que queremos. Exatamente. Por Estamos falando disso agora. Sim. Isso é outro tema para 1 hora de conversa, né? Mas a gente pode substituir humanos em tarefas muito perigosas, né? Exploração de uma mina, exploração subaquática, alguma manutenção que traga muitos riscos, órteses, né? Próteses artificiais que tem algum tipo de inteligência. Então a gente tem, assim, vários aspectos que afetam a nossa vida que estarão presentes, né, no desenvolvimento futuro da inteligência artificial. Tá? E aqui eu vou fazer só um parênteses para falar um pouquinho lá do IMD. Sim, claro. O que é interessante é que aqui no Rio Grande do Norte, em particular na UFRN, no IMD a gente tem atuações em muitas dessas áreas. Eu não vou dizer todas, mas assim, numa grande frente dessas áreas. Desde internet das coisas até saúde. Então, aqueles que têm interesse em saber um pouco mais de inteligência artificial, se capacitar, o Instituto oferece desde curso técnico até pós-graduação em informática. Olha que legal. Então, isso gratuito, tá? Então, eu acho que o povo potiguar tem que aproveitar essa oportunidade. Sim, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. E toda a expertise ali da UFRN, né, que, nossa, se você for olhar, e o que tem gente boa ali dentro daquela UFRN, nossa, é muito, muito grande mesmo. Gente, eu queria perguntar a vocês, eu não sei se eu estou enganada, mas acho que recentemente teve aí uma questão de que algumas pessoas se posicionaram contra, né, você continuar os estudos sobre a inteligência artificial. Apesar de todos os benefícios que a gente já até comentou aqui, né? Como foi comentado também, existem os malefícios, mas que dependem também ali muito ainda da mão humana. Mas o porquê, né? Que acho que foi outra coisa que causou polêmica. Não só trazer ali esse chat, né? Super, né? Diferente para o que o pessoal está acostumado, mas trazer justamente isso. Assim, olha, não, vamos parar com esses estudos porque está avançando demais, muito rápido. Mas aí não seria ao contrário, né? Vamos avançar porque isso traz benefícios? O que vocês têm a dizer sobre isso? Essa é a pergunta de $1 milhão. Que, de fato, todo mundo está se perguntando, né, o porquê dessa carta. Foi uma carta, né, que milhares de pessoas aí assinaram. E é engraçado, voltei ontem à noite do Vale do Silício, né? Então eu tava lá, vi o carro, passou um carro do meu lado, sem motorista, né? Mas isso era outra coisa que eu ia perguntar, esses carros que, né, andam sozinhos, teoricamente ali, né? Eles também fazem parte, né, dessa coisa toda da inteligência artificial, desse todo o movimento, né? Sim, e de fato está acontecendo, né? Isso. Tá lá, isso. Então eu costumo dizer, Andrés e Pedro, que o futuro já existe, ele só está mal distribuído, né? Então, assim, de fato já tem muita coisa acontecendo. Então, assim, respondendo sua pergunta, né? Então eu estava lá até ontem, e isso é algo que está se comentando muito lá, né? Por quê? Porque quem encabeçou essa carta, né, foi o nosso querido aí, ou não, Elon Musk. O polêmico. O polêmico. E acho que ele não vai escutar a gente falando aqui, então a gente pode... Né? A gente pode ser um pouco parcial. Já que ele não vai escutar. Podemos ser parcial. Eu não me oponho. E assim, de fato, existem algumas questões que têm que ser observadas quando você vai para a parte da legalidade, né? Então, assim, a grande diferença da tecnologia hoje para, sei lá, 30 anos atrás é porque tudo é muito, muito mais rápido. Então, tudo é exponencialmente mais rápido. Sim. Né? Então, Sim. O que demorava para acontecer 30 anos, hoje acontece em 1. Né? Então, próximo ano a gente vai estar aqui falando de outra coisa que a gente nem surgiu, nem tem hoje. Exatamente. Então, como tudo é muito rápido, a tecnologia e os avanços, ele vem antes da lei. Então, acontece alguma coisa, você putz, mas se encaixa onde? Na lei. Não tem lei, né? Então, de fato, isso é algo que tem que ser observado, né? Tipo, por exemplo, se um carro autônomo atropelar alguém, e aí? Quem é que vai ser processado? Sim. Né? Existe essa Sim. discussão ética. Então, nesse ponto, a carta faz sentido se tivesse boa intenção, né? Mas aí é quando a gente começa a pensar, mas será que tinha uma boa intenção? Porque quem assinou a carta agora começou a impulsionar as pesquisas de IA na própria empresa. Né? Então, assim, muitas vezes, assim, será que ele fez isso porque estava um pouco atrasado, não estava ali acompanhando? Eu queria um tempinho a mais para chegar junto. Ou por polêmica, né? Ou por polêmica. Então, existem várias questões por trás dessa carta, né? Mas que a gente, sendo otimista, a gente tem que pensar sempre no lado bom de reflexão, que de fato tem que ser refletido que precisa
pensar nessa parte de legalização, de ética, né? Que a IA não tem compromisso com a ética, né? Não tem compromisso com a verdade, tem compromisso com a ética. A ética por trás da IA é a ética do programador, né? Que fez. E muda muito culturalmente falando, né? O que talvez seja correto lá em um país da Ásia, para cá, aqui seja ilegal. Então, tudo isso é algo que tem que ser questionado, né? E então, especificado, né? Perfeito, perfeito. E aí teve uma discussão recentemente que eu achei super interessante para compartilhar aqui com vocês, que foi o seguinte, até uma advogada falando que a gente tem 2 tipos de pessoas, digamos assim, né, que respondem juridicamente. A gente tem quem tem CPF, né, pessoa física e pessoa jurídica, e CNPJ. Será que a gente vai ter um terceiro tipo de pessoa, tipo, né, o digital, algo digital que possa ser processado por isso? Mas é algo que ainda é muito, né, filosófico, ainda é muito, né? E essa discussão ela é ampla porque a gente está falando de responsabilização. Mas como nós, como cidadãos, nos sentimos quando somos alvo dessa tecnologia? Você se sentiria mais à vontade ser atropelada por um carro autônomo ou um carro dirigido normalmente? É uma pergunta que a gente precisa responder. Quando a gente entra numa rede social, você se incomoda que a propaganda seja direcionada ao seu histórico de uso? Ou você gostaria que ela fosse completamente aleatória? Então, tem alguns aspectos que além de responsabilização, eles tocam no nosso dia a dia, em como nós interagimos uns com os outros e com as coisas que estão ao nosso redor. Então, por isso que é um ponto que eu acho importante a gente frisar, que o desenvolvimento em tecnologias e inteligência artificial depende de muitas áreas do conhecimento e não apenas da engenharia, da computação, da matemática. A gente tem que trazer... É tão global, né? Tem que trazer para o debate filósofos, psicólogos, todos aqueles que, de certa forma, podem contribuir com o debate, e também nós temos que trazer a sociedade para o debate. Então, eu acho que o grande ponto dessa carta, talvez, seja chamar a atenção de que as coisas estão indo muito rápido, de que a gente precisa, talvez, olhar para isso com um pouco mais de atenção, e seja o momento de um grande debate. Né? Em algum momento da história da humanidade, houve o debate, como queremos usar a energia nuclear. Nós queremos que todos os países possam construir bombas atômicas ou a gente vai suspender a pesquisa com isso. Né? Então, o mesmo debate que teve no passado para isso, a gente precisa ter agora. Suspender a pesquisa, eu acho que é impossível. Não vou nem entrar no mérito se deve ou não deve, porque é impossível. Né? Mas a gente tem que trazer esses outros aspectos para a discussão. Vai muito além da engenharia. Sim. E eu acho que, complementando a tua fala, me lembrei aqui da questão das próprias fake news, né? Que tanto se fala, né? Porque com a questão do chat, né? Olha, mas se cria ali as fake news e acaba esbarrando aqui também no nosso trabalho, né? Como jornalistas, né? Então a gente tem que criar também essa consciência nas pessoas de como é que vai discernir, né? Sobre o que é verdadeiro e o que não é, né? E acho que a discussão entra nisso aí também, né? Tem que ser mais global. Não pode ser só, né, específico ali, como a própria inteligência artificial é hoje, né? Ela é muito específica, muito direcionada, né? Não, perfeito. Engraçado esse fake news, que eu li estava vendo, vi muito rápido, não sei nem detalhes, depois vocês dá uma olhada aí no Google, mas que acho que de ontem para hoje, se você souber, Renan, você me complementa, saiu uma foto fake que tinha acontecido alguma explosão em Washington. Não sei se vocês viram isso, assim, foi de ontem para hoje, assim, bem, e aí as ações despencaram. Nossa, algumas ações despencaram. Olha, então, assim, você vê que vai ter esses impactos, assim, né? De negativos, né? E principalmente quando você vem, por exemplo, para a voz de uma pessoa. Eu estava vendo algo de alguém, também um artigo, falando assim, pô, imagina se ligam para sua mãe imitando sua voz, dizendo que você foi sequestrada. Na realidade, eu já ouvi falar também de uns golpes aí que estão acontecendo, né? Que o pessoal justamente multiplica ali a sua voz, né? Faz com que seja você ali falando, né? E a pessoa, como é que não vai acreditar? Pô, mas é a voz do meu filho, é a voz da minha filha, da minha mãe, do meu pai, enfim. E aí, como é que você faz? Tô precisando ali de, né, R$40, deposita e faz um Pix pra mim. Isso. Como é que a pessoa não vai acreditar? Isso era uma discussão que estava tendo muito forte lá no Vale do Silício, voltado para música. Sim. Né? Exatamente na parte de direito autoral. Sim. Então, se você pega, você cria uma música, por exemplo, até sua, mas você coloca a voz de Caetano Veloso para cantar, e aí, ele tem direito ou não tem direito? Porque, teoricamente, a voz é público, assim, né? Se você fala, você não tem direito sobre sua voz ainda. Então, assim, estava sendo muito discutido isso lá.
né? Porque você pode replicar isso. Eu acho que abre um campo novo de discussão para novas possibilidades que a gente ainda não conviveu com isso, né? Como, por exemplo, existe uma que eu estava dando uma olhadinha, né, na pesquisa para essa entrevista, que é a reprodução de vozes de pessoas que já morreram, né? Isso é uma coisa que pode ter um lado afetivo, de trazer aquela pessoa de volta para o convívio, mas pode abrir imensas outras possibilidades, né? Então, acho que abre esse campo de discussão de possibilidades com as quais nós não convivemos ainda. E eu acho que pode ser perigoso, mas tem também que se pensar numa nova forma de enxergar as coisas, de legislar também isso, né? Acho que cai muito no que você estava falando, Renan. Não, com certeza. Eu acho que tem algumas linhas que a gente não pode cruzar, né? E essas linhas têm que estar bem definidas, né? O uso de inteligência artificial para dispositivos como armamento, né? É algo que vem sendo discutido nos Estados Unidos, União Europeia, no sentido de proibir, de não permitir. O uso de inteligência artificial para você criar fake news. Essas linhas são muito claras. Existem outras linhas que são um pouco mais tênues, zonas um pouco mais cinza, onde talvez a abordagem mais interessante seja de nós investirmos na informação, no consentimento, da pessoa entender, ter clareza de que aquilo está acontecendo e ela autorizar ou não que aquilo continue a acontecer. Mas, como a Ana disse, é muito difícil criar legislação para algo que muda tão rápido, para algo que muda de forma tão espontânea e a todo momento. Então, do ponto de vista do legislador e da sociedade, é algo que a gente ainda não tem uma resposta. Como que a gente corre atrás disso? E a hora que uma legislação é debatida, implementada, ela já é antiga. Né? Perfeito. E é engraçado, porque você pode usar, se a gente pensar, tudo você pode usar, como a gente falou no início, né, para o bem e para o mal. Tanto você pode usar para gerar fake news, mas você pode usar para detectar fake news. Isso, então, né? depende muito da forma que quem está, né, programando aquilo ali vai querer utilizar, né? Isso que você falou, Pedro, foi muito bom, porque também estava uma polêmica que, acho que vocês viram, Tom Hanks falou que queria continuar atuando depois de morto, né? E aí ele estava fazendo por onde ele continuar, ter um avatar, enfim, voz, etc., para ele continuar atuando depois que falecer. Então, ou seja, será que isso vai ser possível, né? Né? E os direitos autorais, vai ser para quem? O cachê? Nossa! Vai ser para quem é que vai... Quem é que vai ficar, né? A família vai ficar, enfim, né? Isso, Eu acho que a possibilidade também de se criar uma realidade paralela, não é? Porque... Que já até existe, né? Se a gente for falar, né? Os próprios videogames hoje em dia, você vive ali até certo ponto numa Matrix, realidade... Né? Matrix existe. Isso. Neo. Existe mesmo? Neo tá... Você vai falar com dois nerds aqui... A pílula existe também? Você vai falar com dois nerds aqui, a gente vai defender que Matrix existe. Não, mas a gente brinca, mas é sério, assim, talvez uma das grandes implicações da inteligência artificial, além dessas coisas que nós podemos ver, né? Seja essa influência no nosso comportamento. Nosso comportamento já mudou depois que esses dispositivos surgiram. Sem dúvida. Depois que essa tecnologia né, surgiu. E isso é bastante sério. Né? Ela tem afetado muito a forma como nós raciocinamos, como nós interagimos uns com os outros. O fato de você depender disso aqui, todo santo dia, que é o celular, nossa, isso aqui não existia 10 anos atrás. Exatamente. Do jeito que é hoje. Importante, porque hoje você tem um poder computacional nas suas mãos que você não tinha 10 anos atrás no seu computador de casa. Isso. Então isso que é a grande, né? Isso. Não, com certeza. Hoje se eu perguntar para você se você prefere ter o seu carro roubado ou o seu celular roubado... Nossa... Eu chuto que se o carro estiver seguro, é o carro, com certeza. Eu digo que muitas pessoas preferem que o carro vá embora e o celular permaneça. E ficar com o celular, né? Sem dúvida. Verdade. Gente, o pessoal está conversando aqui no nosso chat também. O Nunes está dizendo aqui a rebelião das máquinas. Nunes Silva. O Ronaldo Lamos está dizendo, eu conheço, é show, vale a pena conhecer, é minha área. Que no caso lá
IMD, né? Tá dizendo que conhece. O Aderbal tá por aqui, a 3D Video Creator tem aqui, ó. Bom dia, que bom saber que existe a possibilidade de aprender mais sobre IA no Metrópole Digital. Não conheço o Instituto, mesmo trabalhando com educação e tecnologia e morando ao lado da UFRN. Eu vou puxar a sua orelha. É, né? Porque você não foi ainda lá. E eu puxo as duas, só porque eu sou sua amiga. E eu sei. Vai lá, aproveita para conhecer um pouco mais, né? Saber aí, afinal de contas, é a sua área também, né? Deixa eu ver. O Nunes está dizendo aqui, o ChatGPT está desatualizado, Palmeiras não tem não. Olha aí, concordo. Ele alucinou. Não sei não, viu? Deixa eu ver quem mais aqui está conosco. O Paulo Eduardo. Em caso de acidente, tem dualidade, o oposto pode ser o causador, enquanto a empresa ou responsável físico responde pelo erro. O carro automático tem inúmeros sensores, de uma prudência imensa. Opinião aqui do Paulo Eduardo. Deixa eu ver quem mais aqui está conosco. Caco Marcelo está dizendo que a entrevista é excelente, muito esclarecedora, o tema é vasto e os entrevistados são extremamente capacitados. Ronaldo Oliveira conosco aqui também, mandando um ótimo dia para mim e para você, Pedro. Mas o principal é que o meu ChatGPT funcionou aqui. Pois é. E eu tô sabendo que tem uma pessoa fazendo aniversário. Exatamente. Doutora Ana Gisele está fazendo aniversário hoje. Tem que ter bolo. Olha, a Nora que me deixa ligada na tecnologia. É impossível não se apaixonar pelo tema quando ela fala sobre o que tanto ama. A Rosane Mendonça está aqui conosco também no nosso chat. E tá, ainda bem que não é o GPT não, mas o nosso chat aqui do Tribuna Livre funciona. Parabéns, professor. Obrigada. Parabéns, feliz aniversário. Feliz aniversário. Muitos anos de vida que você continua estudando aí, trazendo, né, as mudanças para nossa vida, viu? Quero agradecê-los demais. Eu acho que a nossa discussão aqui ia até bem mais tarde, porque tem tanta coisa pra gente conversar. Não é isso? É verdade, viu? Porque são tantas indagações, né? E tenho certeza que se a gente continuasse aqui a nossa conversa, a gente ia muito longe. Tem alguma coisa assim que a gente não comentou que vocês acham que é de suma importância pra gente falar aqui hoje, pra esclarecer o nosso ouvinte? Eu acho que tem um detalhe que é importante a gente pensar, né? Trazer mais para a realidade mesmo, né? O que é que a gente pode usar hoje, assim, o que é que hoje o impacto, principalmente do ChatGPT e essas tecnologias que geram imagem, traz no nosso dia a dia, né? Então, de fato, a gente vai criar novas profissões. É sempre a discussão, será que uma profissão vai terminar, não vai, né? Isso. Mas, assim, qual é eu acho que o grande gap aí que a gente vai viver nos próximos anos ou meses, que tudo é muito rápido, né? Vai ter novas profissões sendo geradas. Por exemplo, com o ChatGPT já tem uma profissão que é engenheiro de prompt, que é o quê? O cara que vai escrever ali as perguntas para o ChatGPT, né? Que tem que escrever também de uma maneira que faça ele entender melhor. É o cara que vai saber conversar com a máquina. Isso já é uma profissão, já é muito disputada no mercado. Então, vai ter novas profissões. Então, existe aí uma estatística que eu não sei se é verdadeira ou não, mas que para cada um emprego que a tecnologia tira, ela gera mais 3. Né? Qual é o grande problema que a gente vai viver nos próximos anos? Que a gente vai ter milhões de desempregados, digamos assim, pela tecnologia, mais milhões de vagas, só que essas pessoas que ficaram desempregadas não conseguem ocupar essas vagas que estão no mercado por falta de capacitação. Que a educação, trazendo para a parte da educação, a gente capacita as pessoas para as coisas erradas ainda. A gente vive num mundo tecnológico que a gente não capacita as pessoas para tecnologia. Isso eu falo desde ensino médio e etc. Já é algo que é para estar inserido, esse tipo de educação. Existe ainda uma dificuldade enorme, muito, né? muito. Então você vai ter, se esses desempregados conseguissem de alguma maneira se capacitar e ocupar essas vagas, você concorda que não teria problema, já que tem mais vagas sobrando. Sem dúvida, né? sem dúvida. O problema é esse gap educacional, que a gente ali está aprendendo ainda matemática de 500 anos atrás, né? Tipo, que não estou dizendo que não é importante você aprender básico. Faz parte também, mas, né? Assim, faz parte, mas que você forma... Eu sabia que não precisava. Olha aí, você viu? E tem uns vídeos ainda dizendo por que é importante aprender básico. E você forma um aluno ali no ensino médio sabendo balancear uma equação química, por exemplo, mas ele não sabe o que é um juros composto, ele não sabe nada de pensamento computacional. Então, assim, educação financeira, pensamento computacional, empreendedorismo, isso tem que estar na educação básica. Né? Então, é o mundo que a gente vive, a gente está formando pessoas, e isso eu falo não só no ensino médio, na graduação, às vezes na pós-graduação. Você tem colecionadores de diplomas. É mais importante ainda, né, professora? Muito. Mais importante. Então, a gente tem que
mudar, eu acho que isso que o Renan falou muito, de vamos ter uma reflexão, né, trazer o pessoal da filosofia, do direito para refletir junto, porque de fato a gente precisa fazer isso, né? A gente tá formando colecionadores de diplomas, né, sem capacitação. E na área de TI, principalmente, eles premiam muito a qualificação. Então, se você pega uma grande empresa, uma Big Tech tipo Google, a própria, né, Tesla, enfim, Facebook, ele não vai contratar porque você veio de Harvard. Ele até vai olhar você porque você veio de Harvard. Sim. Você vai chamar a atenção, mas ele vai contratar pela sua competência. Então, eles valorizam competência. Eu acho que é essa virada de chave que a gente tem que começar a ter. Que é importantíssima, sem dúvida. E aí, professor? Não, com certeza. Eu vou enfatizar 2 pontos. Primeiro, uma mensagem, né, para quem ouve. A inteligência artificial não é restrita às exatas, às engenharias. A gente precisa e a gente depende das outras áreas para evoluir nesse campo. Acho que muita gente pode achar o contrário, pode achar que seja exclusivo da computação. Sim. Não é não. Grandes pesquisadores da inteligência artificial não são engenheiros, são filósofos, são pessoas que trabalham com língua, com estudo da língua, né, linguista. Isso. Outro ponto, não dá para ficar mais parado. É necessária capacitação contínua e a gente tem que aproveitar as oportunidades que são oferecidas para nós. Então, convidar a todos, quem não conhece o Metrópole Digital UFRN, conheçam. Aderbal. E não apenas a UFRN, existem outras universidades muito capacitadas aqui no estado, estados vizinhos, no Brasil de forma geral. Então, há oportunidades. Tá? Não fiquem parados. Sim. Está aí em diferentes níveis, do técnico à pós-graduação. Tá? E é factível. Não é algo que está muito longe, não. Muito longe. A gente tem muitos exemplos lá no nosso próprio instituto de empresas que surgiram, de pesquisadores que conseguiram mostrar os seus trabalhos nos fóruns mais importantes do mundo. Então, é uma realidade. Sem dúvida nenhuma. Aproveitem. E é uma realidade do cotidiano, né, professor? Uma realidade que está ali no seu dia a dia, que às vezes você nem percebe, mas que está ali para você, por você, e que é importante que você conheça, né? Que você busque esse conhecimento para quando chegar lá na frente, você saber com o que você está lidando, né? E poder discernir uma coisa, o bom do mal, enfim, né? Como vocês quiserem colocar. E que no caso, né, do IMD está muito próximo, né? Está muito mais próximo de todo ainda, mundo. né? Exatamente. Mais próximo ainda. Que bom, né, que temos o IMD aqui no nosso Rio Grande do Norte, que você poderia pensar, tenho que ir lá para os Estados Unidos, tenho que ir para o Canadá, tenho que ir para a Europa, né? Não precisa. Professora Ana Gisele está aqui. O professor também está aqui, o Renan Moioli, tá certo? Moioli. Para atender vocês, para que vocês conheçam muito mais. E que se forem curiosos, como eu estava aqui na curiosidade, né? Podem adquirir muito mais conhecimento, tá certo? Professores, muito obrigada. Ana Gisele Ribeiro, Renan Moioli. Prazer tê-los aqui conosco, viu? Eu caninguei muito legal. Pedro aqui por causa dessa entrevista, porque eu acho que é de suma importância a gente falar sobre isso. Tá satisfeita, né? Demais. Quer dizer, mais ou menos, né? Eu tenho que ir lá no IMD também. Exatamente. Para poder, né? Vamos marcar uma externa lá? Vamos marcar. Vou falar com o pessoal. Vamos. Professores, mais uma vez quero agradecê-los. Muito obrigada, viu, por todas as informações. E eu espero, e eu tenho certeza absoluta que os nossos ouvintes também aqui ficaram agradecidos por todos os conhecimentos que foram passados pra gente hoje. Muito obrigada, viu? A gente que agradece, Andresa, Pedro, obrigada. Estão convidados para voltar, tá? Vocês estão convidados também para o IMD lá. Maravilha, a gente vai, se Deus quiser. Olha, 11h48, a gente vai pro nosso intervalo aqui, vamos